tarde, amados irmãos, querida igreja, queridos ouvintes. Nós estamos recebendo a graça do nosso Deus de cultuar o seu grandioso nome mais um domingo. Tantos domingos, não é, que nós já devotamos nossa adoração ao Deus Todo-Poderoso. Não temos como contar todos os domingos que estivemos juntos, unidos com os irmãos, na presença do nosso Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 37. Isaías, capítulo 37. Nós faremos de início uma leitura do versículo 1 ao versículo 13, que diz assim: Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhes disseram: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, dia de castigo e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras do rei, as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos de Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: Dizei isto ao vosso senhor, assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que, a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente. E crês tu que te livrarás? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Nefarvaim, de Ena e de Iva? Meus irmãos, é importante conhecermos a base do sofrimento humano. Conhecendo a base do sofrimento humano, você poderá também conhecer a cura do sofrimento humano. A melhor forma de você começar a reagir contra os males que sobrevêm na tua vida, a melhor forma de reagir é reconhecendo a sua incapacidade. Infelizmente, o caminho não é esse
O impulso faz com que você se desespere e tome providências achando que você tem a capacidade de consertar o estrago que está na sua vida ou que está por vir. Foi o que inicialmente o rei Ezequias fez. Quando começou os rumores de ataques inimigos, ele disse: não, eu tenho como fazer aliança com o rei da Assíria e eles não me atacarão mais. E começou com o seu poder, com sua riqueza, dando o que podia para viver em paz com o rei da Assíria. E se frustrou, porque depois que o rei da Assíria usufruiu o que podia, se levantou contra Judá, se levantou contra Ezequias. E a outra postura de Ezequias foi comprar o Egito, fazer aliança com o Egito, para poder unir forças e combater o rei da Assíria. Porém, o rei da Assíria estava muito poderoso e começou a destruir e atacar o Egito e mandando recados para Judá, mandando recados para o rei de Israel e dizendo: olhe, vocês verão a fúria da Assíria. E nem pense que o Deus de vocês poderá livrar vocês da desgraça que está por vir. Enquanto Ezequias acreditou em seu poder, ele viu o terror se aproximar. Toda vez que ele apelou para o poder do Egito ou de alianças fora o Senhor, ele viu o mal se agravar. Mas quando ele se humilhou e reconheceu o quão miserável é, o quão impotente é, tudo começou a mudar. Mas o caminho passa por aí. Reconheça as coisas que pertencem a você. E aí você começará a reagir corretamente contra o mal. E sabe o que pertence a você? O fracasso. Você tem que admitir que é fraco, incapaz, impotente. Só isso pode te livrar do mal que ganha força na sua vida. É por isso que Tiago escreve alertando ao povo, mostrando o caminho da vitória, o caminho da força. Tiago diz, no capítulo 4 de sua epístola, do versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então observe aonde está o segredo de você vencer até o pior inimigo do homem, que é o diabo. O segredo está em você não confiar em si mesmo, mas se sujeitar ao Senhor. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Veja o que ele diz. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E não foi isso que Ezequias fez? Depois de Ezequias tentar tudo o que estava ao seu alcance, ele viu que não tinha jeito, que era incapaz. Se humilhou, rasgou as suas vestes, se cobriu com cinzas, com pano de saco ele se vestiu e foi humildemente à casa do Senhor. Por isso que Tiago continua e diz, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. O caminho para a sua força está na sua fraqueza, no reconhecimento de sua fraqueza. Por isso que o apóstolo Paulo disse, então, quando sou fraco, então é que sou forte, porque na tua fraqueza o poder de Cristo passa a residir em você. Quando você tem consciência do quão incapaz é, Deus age. Agora você precisa passar por essa primeira etapa. Pare de tentar resolver. Pare de ficar agitado e achando que tem que encontrar uma solução, quando na verdade não há solução fora do Senhor. Por isso que Pedro diz assim, olha, para que você se vista, mas não com vestes, mas de humildade.
Ele diz: cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Você tem consciência disso? Aquele que faz o mal, aquele que está fazendo o que oprime, e o que machuca e o que dói, esse está sendo o soberbo. Mas o humilde se prostra aos pés do Senhor e confia unicamente no Senhor. O soberbo confia na sua força, o humilde confia unicamente no Senhor. E aí o que Deus faz? Concede a sua graça, mas ao soberbo ele resiste. Por isso que Pedro ainda, na sua epístola, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. É preciso reconhecer a sua incapacidade. Ezequias fez isso, só começou a dar certo a vida de Ezequias quando ele começou a entender que ele não passava de pó, de cinza e de pano de saco. Aí as coisas começaram a dar certo, porque no tempo oportuno Deus o exaltou, mas passou pela humildade. Você precisa fazer isso. Mas é uma humildade verdadeira. É uma humildade de você dizer assim: Deus, tenha misericórdia de mim, eu não consigo resolver estes males, eu não consigo me livrar dessa situação, porém, Senhor, eu me humilho diante daquele que tem poder para mudar todo esse quadro. E depois você se levanta, confiante, seguro, completamente firme em Cristo. E quando a tua mente te atacar, dizendo: nossa, tu lembra o que está acontecendo? Você diz: sim, e lembro também a quem eu entreguei e confiei para que resolvesse para mim. E no tempo oportuno, a poderosa mão de Deus te exaltará. Essa é a primeira coisa que você precisa entender para começar a superar as angústias e o sofrimento. A segunda coisa, você precisa entender o que pertence ao Senhor. O que pertence a você é o que mesmo? Fracasso, derrota. Por isso que não adianta você apelar para si ou para os homens. Mas o que pertence ao Senhor? Conquista, vitória. É isso que nós lemos agora do versículo 14 até o 20. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras feitas por mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Percebe aqui agora a confiança de Ezequias onde estava? Não estava mais na sua própria força, porque ele viu o quão é fraco. Não estava mais nas alianças que ele fez com o Egito e outras nações, porque perceberam também que eram fracos, fracassados. Estava agora unicamente no poder do Deus soberano.
Então, o que é que pertence ao seu Deus? A vitória. E por que você teme? Por que seu coração se angustia? Se você tem o Deus da vitória, por que vive como derrotado? Olha só o que diz Provérbios capítulo 21, versículo 31. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. É dele que vem. Eu não estou conseguindo ter vitória, porque o Senhor ainda não viu que é o tempo oportuno. E aí você observa os pensamentos dos crentes, como eles divergem muitas vezes. Diante da mesma situação, uns passam por situações e crises difíceis, com umbridade, com segurança, com confiança no Senhor. Já outros em pânico, desespero, como se não houvesse Deus, como se fossem órfãos, como se não tivesse ninguém que os protegesse. Vejam só, a história de Josué, quando Deus mandou espiar a terra. Josué, Calebe e alguns outros espias. Observem a postura destes crentes. Números 14, do versículo 9. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Isso é Josué e Calebe falando para a multidão que estava apavorada quando descobriram que do outro lado tinham gigantes, guerreiros, e que eles imaginavam que seriam destruídos. E os espias que estavam com Josué e Calebe voltaram inflamando o povo, dizendo: misericórdia, estamos perdidos. O povo daquela terra são gigantes. Aos nossos olhos, eles são gigantes, e nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos. Não tem jeito, pereceremos. E todo o povo se rebelou contra Moisés e Arão, e queriam apedrejar. Observe, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que já fiz no meio deles? Até quando eles me provocarão com sua incredulidade, com sua covardia? Irmãos, o que Deus está fazendo aqui é ficando indignado com aqueles que não confiam no seu poder. O que são aqueles gigantes diante do Altíssimo? Josué e Calebe disseram: olha, não passam de pão e vamos devorá-los, porque deles saiu o amparo do Senhor. Ele nos entregou nas suas mãos, nas nossas mãos. Então observe, eles tinham confiança e segurança, mas os mesmos espias, que também eram crentes, estavam apavorados. Então, quem é você? Como é que você se porta diante das dificuldades? São as dificuldades maiores que o teu Deus? São gigantes que fazem com que você se aflija e perca a sua esperança e a sua segurança? É de Deus que vem a vitória, não é de sua força. Você só entra em desespero porque você espera que tua força seja suficiente. Aí quando você percebe que não é, você entra em desespero. E isso mostra que você está esquecido da força do Senhor. O Deus que dá vitória dá também a derrota, para acordar os crentes. Quando as coisas acontecem de forma dolorosa com você, é Deus trazendo alguma lição. Veja só, os Salmos 44, do versículo 3, os filhos de Corá, eles dizem assim: pois não foi por sua espada que possuíram a terra,
nem foi pelo seu braço que lhe deu vitória, e sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Como com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Com o teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvastes dos nossos inimigos e cobristes de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Percebe aqui onde está o descanso, a segurança, a confiança do crente? Aí depois ele diz, no Salmo 44, agora do 9: agora, porém, tu nos lançastes fora, e nos expusestes à vergonha, e já não sais com o nosso exército. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Que derrota, que vergonha, de um povo que pertencia ao Altíssimo. Por quê? Para isto, para provar que você não é nada, para provar que a sua segurança e a sua confiança não deve estar na tua condição financeira, na tua conta bancária, no teu braço, na tua capacidade intelectual, seja lá ela qual for. É para isso que Deus humilha o crente, para que eles entendam que não são nada. Observe o que diz em Deuteronômios. Deuteronômios vai mostrar que a culpa do teu fracasso reside na tua memória. Por culpa da tua memória, tu és um fracasso. Veja o que Deuteronômios capítulo 8, do versículo 16 diz: que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e no final te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriu estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então te lembrarás que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirir riqueza e tudo mais. Mas quando você não lembra disso, o Senhor tem que te lembrar. Quando você esquece disso, você começa a achar que é você quem manda, que é você quem decide, que é você quem faz, e você começa a ver as coisas acontecendo e se vangloriando, e aí Deus diz: opa, minha serva, meu servo, parece que estão com a memória fraca. E aí ele te humilha, para no final te fazer bem. A terceira coisa que você precisa conhecer, para que você pare de sofrer, não pare de sentir dor, tá? A dor, ela é natural. Agora, o sofrimento é uma escolha. A terceira coisa é reconhecer o poderio do Senhor. Você já sabe que o Senhor é vitorioso, que você é um derrotado, mas que o Senhor é vitorioso, e no Senhor você pode ser vitorioso. Agora, você precisa conhecer a soberania de Deus, o poderio do Senhor. Veja só, do versículo 21 que diz, Isaías 37. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti.
A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontastes e de quem blasfemastes, e contra quem alçastes a voz e arrogantemente erguestes os olhos, contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontastes o Senhor e dissestes: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais inteiro do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos, chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas com a planta dos meus pés, sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouvistes que já há muito dispus estas coisas? Já desde os dias remotos a tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzistes a montões as ruínas das cidades fortificadas. O que o Senhor está dizendo aqui a Senaqueribe é que tudo isso que ele se exaltava por estar fazendo, Deus anteriormente já tinha profetizado que faria com ele estas coisas, que destruiria nações usando ele. Mas ele, não tendo memória ou sendo ignorante, desconheceu isso do Senhor. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Esse era um costume deles, da Síria. Eles capturavam os povos, e principalmente o rei, eles colocavam uma argola, como aquelas que se coloca num boi, e puxava a pessoa pela argola. E Deus está fazendo que vai pôr neles esse anzol e fazer com que eles voltem pelo caminho por onde vieram. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, no segundo ano, o que daí proceder, no terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou, de resto, tornará a lançar raízes para debaixo e dará frutos por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para te livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aqui Deus está se apresentando como verdadeiro rei, como rei soberano, como aquele que dita as regras, como aquele que age e ninguém pode dizer que fazes. Na liturgia lemos sobre Nabucodonosor, não é? Nabucodonosor aprendeu isso na prática. Quem é que manda? Nabucodonosor era o rei mais poderoso de sua época. Em Daniel capítulo 4, do 34, diz: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e o louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos
Os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e com os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, Nabucodonosor aprendeu na prática quem é que manda. Ele é soberano. E ele está por você. Se Deus é por você, quem será contra você? Na reunião solene se deve celebrar o poder de Deus. Aqui estamos para isso, para engrandecer o nosso Deus, celebrar o Altíssimo. Salmos 89, do versículo 5, olha que coisa linda. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Então você tem esse Deus. Você é quem serve a este Deus. Ele tem uma aliança com você. E muitas coisas acontecem porque você, no mundo, vai ter aflições. Jesus Cristo deixou claro isso. Mas você não pode perder o seu ânimo. Você não pode perder a sua alegria, a sua confiança, a sua segurança, o seu descanso, a sua paz. É inegociável. Porque ele diz: mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é que vocês temem no mundo? Eu venci. Ele é o Deus da vitória. Ele é o Deus da soberania. Se você lembra, se você crê, então você precisa viver isto e proclamar juntamente com os santos, celebrando a fidelidade de Deus e dizendo: quem é comparável ao nosso Senhor? Quem entre os seres celestiais é semelhante ao nosso Deus? Então eu quero concluir mostrando o que aconteceu com Senaqueribe, o rei arrogante, que achava que era quem mandava. Ele viu a mão do Senhor e saiu correndo de volta para a sua casa. Observe do versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nimrode, seu Deus, Adramaleque e Serezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Este foi o fim de Senaqueribe, rei arrogante. E este sucesso de Ezequias se deu por 3 motivos. Primeiro, porque ele conheceu, reconheceu o que lhe pertencia. Fracasso. Depois, porque ele conheceu, reconheceu que pertencia ao Senhor. Conquista, vitória. E depois, porque ele reconheceu que o Senhor é soberano. O poderio pertence a ele. Então descanse no seu Deus. O que você puder resolver, resolva com ele. O que não puder resolver, assista. Apenas observe, confiante de que ele
fará proezas e dará vitórias. Que Deus abençoe a congregação. Eu passo a palavra para o nosso presbítero Lorivaldo.